Oi, pessoal, aqui é a Natasha Chanowski, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E agora sim, pronta para estudar, depois de fazer esse cafezinho, de trocar de roupa. E o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje são alguns diagramas para a matéria de interiores. É o nosso primeiro contato com essa matéria e de início, explicando para vocês, na verdade, um pouquinho, né? A gente tá basicamente fazendo um cubo de 5 por 5 com 5 de altura também. E a gente tem que fazer um loft, digamos assim, dentro desse cubo. E a gente pode escolher se a gente coloca um mezanino, se não coloca. Eu acho que vai acabar todo mundo colocando, porque é muito pequeno. Então já tá super espremido. Sem fazer mezanino, eu acho que ficaria, assim, impossível. Mas enfim. É claro que tem como, né? Mas acaba ficando mais cômodo mesmo usar o mezanino. E tá bem no início do desenvolvimento da matéria, então, na verdade, são alguns diagramas para apresentar, para mostrar o que de ideia a gente tá tendo, sabe? E a professora também não quer nenhum layout de mobiliário nem nada, ela quer algo mais conceitual mesmo, para entender mais a questão de fluxo, o que a gente quer transmitir com esse ambiente. Ela também quer ver algumas ideias de luz, sombra, coisas assim, que não vai ter nesse diagrama, a gente vai pegar algumas referências depois para explicar melhor isso. E eu tava desenhando esse cubo que a gente pensou com o mezanino, só que acabou que eu esqueci como ele é por dentro, assim, a ordem dos fluxos e ambientes, assim, que a gente já teve uma ideia. Então, eu abri aí no meu celular, a gente tá usando essa plataforma, que é o Jamboard. Não sei se vocês já ouviram falar, não é tão conhecido, mas, ao mesmo tempo, os meus professores têm usado muito agora na pandemia. Eu acho que eles compartilharam entre eles, sabe? É como se fosse um slide, um quadro ali que você pode desenhar simultaneamente e compartilhar esse quadro com outras pessoas. Então, para projeto, principalmente matérias que envolvem projeto, os professores têm aderido na minha faculdade por conta dessa facilidade de poder desenhar em cima e mostrar na hora para outra pessoa, sabe? Então, assessoria e tal, a gente faz tudo usando essa plataforma. Olha só, gente, foi nesse momento que eu errei, quando eu fui com o mezanino ali até a outra ponta, até a outra extremidade. Na verdade, ele é recortado, porque se fosse assim, a escada não daria a quantidade de degrau suficiente para subir. Então, a gente teve que recortar o mezanino, mas, enfim, não é esse o objetivo, mas falando um pouquinho do processo que eu tô fazendo para desenvolver esses diagramas. A gente escolheu fazer à mão, porque a gente acha que a prof vai gostar mais, enfim. E nesse início é sempre bom a gente dar uma desenvolvida à mão, né? De início, a gente fez uma reunião e usou o Jamboard para todo mundo do grupo, são 3 pessoas, desenvolver junto. Aí, depois, eu fiquei com essa parte inicial de fazer esses diagramas, então a gente optou por fazer à mão, então eu tô fazendo eles, e vai ser para apresentar na próxima semana pro professor, então a gente vai juntar com algumas outras imagens de referência do Pinterest e apresentar o diagrama também. E vocês vão ver que, assim, durante esse vídeo todo, eu erro e acerto algumas vezes. Inclusive, olha só, já tô eu aí refazendo o desenho, porque, enfim, eu tinha errado lá a questão do mezanino, decidi começar do zero de novo. E antes também eu tava fazendo, quando eu tava usando aquele papel de rascunho ainda, eu tava fazendo ali um cubo, aí eu achei que poderia ser maior,
para ficar melhor representado ali quando eu passasse para o papel final, e eu refiz ele no papel de rascunho, aí eu passei para o final, errei o negócio, eu refiz depois de novo. Então acaba que em arquitetura volta e meia acontece essas coisas, e o estudante de arquitetura que tem que com frequência refazer as coisas entende a dor que é quando a gente olha, mas parece que depois de um tempo a gente já tá até um pouco acostumado, que a gente olha, putz, errou, beleza, segue em frente, refaz, porque se eu ficar triste, enfim, me remoendo, em dúvida sobre o que eu faço, eu só vou perder tempo, porque no final eu vou ter que refazer de qualquer jeito. Então é melhor assim, já refazer de cara, sabe? Deu errado, vai lá, pega e refaz e pronto. Decidi fazer um 3D para explicar mais ou menos como a gente imaginaria, enfim, no 3D mesmo, como funcionaria esse fluxo. E aí também representei em 2D mais setorizado por ambiente. Como eu falei, a prof não quer nenhum tipo de layout nesse momento, mas admito que a gente já deu uma simulada para conseguir dimensionar exatamente os ambientes, porque senão a gente ia ficar muito perdida, porque a gente que definiu o norte também, dessa vez não teve nenhum terreno pré-estabelecido, então a gente tinha que ver o dimensionamento para entender o ambiente para escolher o norte, sabe? Então uma coisa é muito ligada com a outra e não teve como desvincular totalmente. A prof falou que queria ver mais a poética do espaço, uma coisa mais conceitual e tal, então a gente tá apresentando isso, mas a gente admite que teve que pegar a parte mais racional, entre aspas, também para já ir vendo junto. Então foi isso, esse foi o resultado final aí dos meus esquemas de hoje. Eu gostei bastante do resultado final, fazia muito tempo que eu não mexia com aquarela, foi quase que terapêutico aí, foi muito bom de desenvolver, gostei bastante. E é isso, gente, então espero que vocês também tenham gostado desse vídeo, de acompanhar um pouquinho. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijinhos!